Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar aí do jogo que acabou agora há pouquinho entre Mirassol e Santo André, partida aí válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. E depois dos comentários desse jogo, ó, se liga aí que acabou de ter aí mais uma demissão de treinador no Campeonato Paulista da Série A1. Já era uma demissão até que previsível, né? Mas daqui a pouquinho então eu também vou comentar a respeito aí dessa demissão do Campeonato Paulista da Série A1 e também vou falar de um jogo anulado da Série A3, né? Então tem muita informação nesse vídeo aqui. Mas vamos começar falando do assunto principal do vídeo, que foi aí a partida entre Mirassol e Santo André, jogo que aconteceu lá no estádio José Maria de Campos Maia e deu leão. O Mirassol venceu aí pelo placar de 4-0. O Mirassol é o dono aí do melhor ataque do Campeonato Paulista. E o que se viu ali foi a partida de um time só, né? Uma partida de praticamente um time só, onde o Mirassol mandou aí desde o início do jogo e as coisas ficaram mais fáceis depois aí de uma expulsão muito precoce por parte do time do Santo André, né? Então, com esse resultado, o Mirassol ele vai a 9 pontos, né? O Mirassol é do grupo do Corinthians, né? Que complicou mais a vida do Corinthians. O Mirassol chega aos 9 pontos, está um ponto só atrás do Bragantino, que é o primeiro colocado, né? Então o grupo tem o Bragantino em primeiro com 10, o Mirassol com 9, e depois mais abaixo aparece a Inter de Limeira com 4 pontos. Porém, a Inter de Limeira tem 2 jogos a menos, né? Tem aquele jogo atrasado do final de semana contra o São Paulo e também tem um jogo que vai acontecer daqui a pouquinho, né? A Inter de Limeira já entra em campo para encarar a equipe do Guarani, né? Então, neste momento, a Inter de Limeira, no momento que eu gravo esse vídeo, a Inter de Limeira com 2 jogos a menos. Já o Santo André, né, segue aí como a única equipe que não venceu, apenas 2 pontos e na última colocação na classificação geral. E pelo que eu vi do time do Santo André, né, o Santo André que estreava um novo técnico, né, o Roberto Fernandes, parece aí que é um sério mesmo candidato ao rebaixamento, uma equipe que mal atacou, mal conseguiu criar perigo para o Mirassol e acabou aí sendo presa fácil, mesmo quando eram 11 contra 11, né? Quando o Mirassol, quando o Santo André teve aí um jogador expulso, o jogo já estava 1-0. E o placar dessa partida, né, se eu conseguir aí pegar o vídeo dos gols, eu vou colocar aqui nesse vídeo, o placar foi aberto cedo, aos 12 minutos, né, após cobrança de escanteio, o De La Torre cabeceou, o goleiro do Santo André defendeu, mas o próprio De La Torre aí completou para as redes para abrir o placar. Aí aos 18 minutos, o Júnior Caissara cometeu falta na entrada da área, ele era o último homem do Santo André e acabou aí recebendo cartão vermelho direto, né? Então o Santo André acabou ficando aí com um jogador a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo. E aí com um jogador a menos, o time se tornou aí uma presa mais fácil ainda, né? O técnico Márcio Fernandes ele ainda tentou, eu falei Roberto Fernandes, mas é Márcio Fernandes, tá? Perdão aí pelo erro. O técnico Márcio Fernandes ainda tentou consertar a equipe, né? Abrindo mão aí do atacante Lohan e colocando o volante Giovani, né? O Júnior Caissara era lateral, né? Então ele teve ali que modificar o esquema tático do time, mas não deu resultado. E aos 25 minutos o Rodrigo Ferreira ampliou. Aí já nos acréscimos, né, do primeiro tempo, o Mirassol ainda teve um pênalti, né, que o Fernandinho cometeu, e o De La Torre foi para a cobrança, fez 3-0, marcou o segundo gol dele na partida. Veio o segundo tempo, as equipes ainda fizeram algumas modificações no intervalo, mas só continuou dando o Mirassol, e o quarto gol saiu aos 11 minutos do segundo tempo, numa cabeçada muito estilosa aí do Negueba, né? O Chico Kim bateu o escanteio, e o Negueba ali, mais ou menos ali na altura da marca do pênalti, deu aquele mergulho. Não chegou a ser um peixinho do Van Persie na Copa de 2014, mas foi um mergulho bonito. Fez 4-0 ali e definiu o placar final. Depois disso, o Santo André ele resolveu fazer a contenção de danos, né? Resolveu ele se segurar para não tomar uma goleada histórica, né? Então ele pouco atacava. O goleiro Muralha apareceu 2 vezes no jogo. Uma vez foi no primeiro tempo para defender uma bola cara a cara, mas o lance já estava parado por falta. E depois ali a bola rondou ali a área do Muralha no segundo tempo, mas foi só também, né? O Muralha não teve trabalho e também não sofreu muitos sustos. E o Mirassol, né? O técnico Mozart resolveu rodar o elenco, né? Tirar alguns jogadores que já estavam mais cansados, mais desgastados, até porque tem jogo importante no final de semana, colocando aí um outro pessoal aí para dar um ritmo de jogo e umas horas de voo, né? Então o Mirassol, depois do 4-0, também não fez muito esforço, se contentou ali com o grande resultado. E detalhe, foi a primeira vitória
do Mirassol jogando em casa nesse Campeonato Paulista, né? Então foi aí um resultado super importante. Próxima rodada, vamos lá. Próxima rodada, o Mirassol, como eu falei, vai ter um jogo importante no domingo de carnaval, 18 horas, contra o Santos. Esse jogo vai ser lá no José Maria de Campos Maia. Já o Santo André também vai ter uma parada dura no domingo, mas, aliás, na segunda-feira, né? Segunda-feira de carnaval, o Santo André vai pegar o Palmeiras, jogo aí marcado para o estádio Bruno José Daniel. Deixa eu ver aqui se eu estou gravando direitinho aqui, né? Porque já pensou, falou tudo isso e não tá gravando, mas enfim, tá tudo certo. Opa, essa parte eu vou ter que cortar aqui do vídeo. Bom, então é isso, né? O Mirassol aí conquista aí uma das vitórias mais elásticas do campeonato, complica a vida do Corinthians em relação à classificação para a segunda fase, se bem que eu acho que o Corinthians já não tá mais nem pensando em classificação, enquanto que o Santo André aí, ao que tudo indica, é um forte candidato mesmo a brigar contra o rebaixamento, né? Já foi aí a metade da primeira fase, né? E o Santo André ainda não venceu, a única equipe que ainda não venceu. Bom, seguindo ainda falando de Campeonato Paulista, né? Esse assunto entrou de última hora aqui no roteiro, a ideia era só falar do jogo do Santo André e Mirassol e Santo André, mas enquanto rolava esse jogo, a Portuguesa emitiu em suas redes sociais um comunicado dizendo que Dado Cavalcante não é mais técnico da equipe. Ele não resistiu à derrota por 1-0 para o São Bernardo na quarta-feira lá no ABC e foi demitido junto com o auxiliar Pedro Gama. A dupla havia sido contratada no início do ano passado, já visando aí a disputa do Campeonato Paulista, né? Ficar a cargo aí de toda a montagem do elenco. A Portuguesa até que estreou bem, né? Estreou com uma vitória por 3-2, jogando lá em Limeira contra a Internacional, mas depois foi do ladeira abaixo, né? Derrota em casa pro Bragantino 2-1, depois teve aquela derrota pro São Paulo 1-0, com o São Paulo jogando com o time reserva, depois teve derrota pra Ponte Preta em casa de novo, 2-0, e a gota d'água foi a vitória aí, a derrota, né, pro São Bernardo pelo placar de 1-0. Apesar da Portuguesa estar numa situação difícil, né, só tem 3 pontos, a Luz ainda é a segunda colocada lá do grupo A com 3 pontos, né, e o Ituano, que é o segundo colocado, mas que vai jogar nessa quinta-feira contra o Palmeiras, no momento que eu gravo esse vídeo, tem 4 pontos, né? E a Portuguesa ainda tem um jogo a menos, né? A Portuguesa deveria ter jogado contra o Palmeiras no último final de semana, mas o Palmeiras estava lá disputando a Supercopa do Brasil Rei contra o São Paulo, né? Então esse jogo, Palmeiras e Portuguesa, foi adiado mais pro final do mês, né? Eu quero saber de vocês agora, o que vocês acharam aí da demissão do Dado Cavalcante e qual nome seria interessante para ocupar o cargo, né? Eu andei entrando nas redes sociais da Portuguesa, falaram o nome do Sérgio Soares, né? O Sérgio Soares, na semana passada, foi contratado pelo Juventus. O Juventus que ontem tomou um sacode, levou de 5-0 do São José. A passagem do Sérgio Soares também não começou bem no outro time da capital. E para a gente fechar esse vídeo aqui, outra informação importante que saiu agora no início da noite, envolvendo a Série A3, a partida entre Grêmio Prudente e Catanduva foi anulada e terá que ser jogada novamente. Por que isso aconteceu? Porque nesse jogo válido pela segunda rodada, houve ali uma confusão ali com o quarto árbitro ali, um erro de conta, acho que o pessoal não está mais sabendo somar, né? E o Catanduva fez 6 substituições, quando na regra se permite no máximo 5, né? Só que o Catanduva acabou ali fazendo 6 substituições, inclusive o sexto elemento a entrar no jogo, né? O sexto jogador a entrar, que não deveria ter entrado, foi o que marcou o gol da vitória do Catanduva por 2-1. O Grêmio Prudente reclamou, né? O Grêmio Prudente reclamou, e aí a Federação Paulista aceitou esse pedido do Grêmio Prudente, né? Essa reclamação, anulou a partida e agora esse jogo vai ter que ser disputado novamente. Ainda falando do Grêmio Prudente, ele que demitiu o Ademir Fezan no último final de semana, o Grêmio Prudente contratou hoje o Luiz Carlos Martins. O Luiz Carlos Martins, que estava dirigindo o Comercial, foi demitido do Comercial no início da semana, após mais uma derrota na Série 2 do Campeonato Paulista, mas já está empregado de novo, né? Técnico de futebol aí é uma das profissões que você não fica desempregado, né? O profissional perdeu o emprego na segunda-feira, na quinta-feira já está empregado de novo, né? Interessante essa profissão de treinador de futebol. Bom, gente, então por enquanto eu vou ficando por aqui. As informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Nós vamos ter mais vídeos pré-jogo, né? Já um aquecimento aí para a Série B e C do Campeonato Brasileiro. Então, se você não está inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o like e se quiser, também compartilhe aí em suas redes sociais.
Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!